Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião sobre as condições do Madeira de navegação. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Semadem. Bom dia a todos, bom dia Joaquim. Estamos aqui hoje, Rojane Caran, da Hidrologia, e o Marcelo Cerucci, de Meteorologista. Obrigado. ONS Rio. Bom dia, aqui pelo ONS de Janeiro, Paulo Diniz. A Tatiana. Rafael Barros. Hugo Torraca. Rogério Braga. Ok. Temos Giral, SBR. SBR, Camila Souto e Pedro Neto. Santo Antônio. Bom dia a todos. Sérgio Taide, representando a operação, e o Argeneiro, o coordenador da operação. Ok. Marinha. Dorsal Alexandre, bom dia a todos. Dorsal Alexandre, encarregado da aquisição da segurança profilática da classe Aro, representando a Delegacia Fluvial de Porto Velho. Ok, obrigado. O CIPAM com as pessoas que estão acessando essa sala lá. Bom dia, doutor Joaquim Astrea e Marcelo Gama pelo CIPAM. Bom dia, Osmar Ruani da Cargill. Elton Guedes, da Ipiranga. Luciano Pinto, do Equador. Paulo Leal, da Raizen. Fernando Madeu, da Frisius. Pedro Marini, Amage. E também tem o Sedan de Rondônia, a Secretaria. Está com o microfone desabilitado, Sedan. Dá só um alô. Sedan, se depois vocês pudessem dar uma olhada no microfone que está desligado, tá? Vamos começar, então, a fazer a apresentação das pessoas que estão aqui na sala. MME. Vitor Protásio, MME. Márcia Seabra, meteorologista do INET. Leonor, Ana. Carlos Novaes, MME. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Diego, Ana. André Cardoso, DENIT. Ana Luísa, DENIT. Carlos Amori, ONS. Carlos Gonçalves, do IBAMA. Ok. Bom, como sempre nós fazemos, nós começamos com a apresentação do Semadem, que vai nos relatar o que aconteceu em termos de precipitações e uma sinalização futura. Então, as apresentações nós enviamos previamente para as pessoas. Então, quem não recebeu as apresentações, depois pode passar um e-mail para a gente, ou falar agora, no sentido de nós encaminharmos as apresentações, tá? Mas está na tela a apresentação do Semadem para início. Muito obrigado, Joaquim. Bom, vou fazer uma pequena introdução meteorológica, depois vou passar o microfone para a minha colega Rojane, que vai mostrar previsões acopladas meteorológicas e hidrológicas. Então, a primeira figura é a chuva da última semana. Temos uma máscara aí em cima da bacia. Choveu de forma irregular, como dá para ver, né? Choveu mais na parte norte da bacia. E em termos de comparação com a MLT, que é a figura da direita, vemos que de uma forma geral, choveu de normal para baixo da média, né? São mais as áreas aí na cor amarela, que indica chuva abaixo da média, que a área com chuva acima, que é a cor azul. Então, isso é apenas a última semana. Na próxima figura, nós temos o ano hidrológico. Então, na parte de cima está o ano hidrológico atual, continua sendo a figura da esquerda a chuva total acumulada na bacia, e na parte da direita a comparação com a média histórica, né, com a MLT,
E dá para ver que no período, então, de 1º de outubro a 11 de dezembro, choveu realmente acima da média. Isso está explicando algumas cotas, né, vazões acima da média. Realmente a precipitação na bacia superou a média histórica nesses primeiros meses do ano hidrológico. E abaixo nós temos o mesmo gráfico, só que para o ano de 2013. A comparação com o ano de 2013 é óbvia, né, porque nós tivemos aquela grande inundação em 2014. Então, naquele início do ano hidrológico de 2013, né, do 1º de outubro a 11 de dezembro de 2013, tinha chovido mais ou menos dentro da normalidade, de forma irregular, mais para cima na parte oeste da bacia, mais para baixo da média na parte central e leste. Mas, então, em conclusão, choveu mais este ano hidrológico em comparação com o ano hidrológico de 2013, parcial. Mas devemos lembrar que a grande inundação de 2014 foi basicamente por conta das chuvas de janeiro e fevereiro de 2014. Então, digamos, não é um elemento de preocupação o fato de termos esse ano hidrológico mais chuvoso do que em 2013. Estamos comparando ainda um período bastante inicial. Bom, a próxima figura mostra a previsão de chuva para a próxima semana. Tem uma elipse aí marcando mais ou menos a região da bacia do Rio Madeira. Eu preferi deixar a figura de todo o Brasil, em princípio, para mostrar que os maiores volumes previstos para os próximos 7 dias, que são aquelas áreas mais em laranja, estão muito mais ao norte, né, no norte da Amazônia, e também na região sul do Brasil, Bacia do Prata, na verdade. Então, não é a região do Brasil onde se esperam os maiores volumes. Agora sim, na próxima figura, nós temos o detalhe da chuva prevista na bacia, né? A figura de cima à esquerda é o volume total acumulado para os próximos 7 dias. Então, as áreas com maiores volumes seriam a parte oeste, a encosta dos Andes, que é sempre a área que mais chove e mais difícil de prever, e a porção norte da bacia. E na figura de baixo à esquerda está o volume total acumulado nos próximos 15 dias. Então, a distribuição espacial permanece, né, com chuvas mais na parte norte e oeste, só que, obviamente, como o período é maior, o volume total também acaba sendo maior. E na figura da direita, nós temos o volume previsto pelo modelo, neste caso, o modelo GFS americano, para os próximos 15 dias. Então, os números que aparecem ali, é o volume total previsto para os próximos 10 dias, 66 milímetros, e para 15 dias, 77 milímetros. Lembrando que o modelo não tem, assim, a habilidade de prever exatamente os volumes, né? Mas uma verificação que a gente fez no passado mostra que esse modelo responde bastante bem, assim, em termos médios, pelo menos, na bacia do Madeira. E para finalizar a parte meteorológica, na próxima figura, então nós temos o que essa chuva representa em termos de anomalias. Temos aí as próximas 2 semanas, então a figura mostra diretamente a anomalia prevista, ou seja, como a chuva se compara com a média histórica. Então, nas 2 semanas a figura é parecida, vemos que tem pouca chuva na região central do Brasil de uma forma geral, e na bacia do Rio Madeira também. A área está entre branco e marrom. Branco significa na média, marrom abaixo da média. Então, em resumo, as próximas 2 semanas não serão de chuvas muito abundantes. As chuvas mais intensas estarão mais ao norte. Na bacia do Rio Madeira se esperam chuvas dentro do normal ou até um pouco abaixo da média. Então vou passar o microfone para minha colega Roxane falar sobre os detalhes hidrológicos. Obrigado. Um bom dia a todos. Bom, só mostrando a situação atual da bacia do Rio Madeira, eu trago aqui uma informação das cotas em Porto Velho. Oi? Pode continuar. Então, assim, concordando com os resultados que o Marcelo apresentou, as cotas realmente, nesse primeiro início do período chuvoso, elas estão mais altas, comparando aqui com o período de 2013 a 2014, elas são bem mais altas, mas ainda não atingiram as cotas de atenção nem de inundação. Avaliando aqui umas estações que são do Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia da Bolívia, passei. A próxima figura. Próxima, por favor. Obrigada.
olhando as estações do Serviço Nacional da Bolívia, temos as estações aqui no Rio Mamoré. A gente comparou com a situação em 2013 e 2018, realmente houve uma subida do nível dos rios, assim como também na Cachoeira, em todas as estações teve a subida do rio, que foi Porto Cílios, Camiaca e Porto Vila Real, e no Rio Beni, na Cachoeira da Esperança, também teve subida comparando com 2013. Mas isso ainda não significa que isso pode atingir a cheia de 2014. Próximo, por favor. O Serviço Nacional também, eles apresentam um prognóstico para os próximos dias, 4 a 5 dias, e a gente analisou o prognóstico no dia 7, que foi na última sexta-feira, em que mostrava realmente essa subida do nível, mas ontem a gente analisou novamente e já está indicando mais estabilidade, então está indicando pouca variabilidade para os próximos dias no nível do rio. Próximo, por favor. Agora eu vou apresentar um resultado da previsão hidrológica, que a gente utiliza o modelo MHD, o modelo hidrológico distribuído, que é aquele chuva-vazão, usando como dados de entrada as previsões do GFS, que foram as mesmas previsões que o Marcelo apresentou, só que utilizando a previsão por conjunto do GFS, que ele tem 21 membros na resolução de 50 quilômetros. E os resultados vão mostrar que para todas as estações, a de Miraflores, Guajará-Mirim, Jusante do Rio Beni e Porto Velho, elas estão com resultados semelhantes. Próximo, por favor. Próximo, obrigada. Em Miraflores, o resultado indica da previsão que ainda nos próximos 7 dias pode haver uma subida, um aumento de vazão, e depois, nos próximos 15 dias, está indicando mais estabilidade, então pouca variabilidade. Pode passar, por favor. Em Guajará-Mirim, a mesma coisa, está indicando um aumento de vazão nos próximos 7 dias. Eu digo assim, a média dos membros, né? E ainda indica assim, não só que vai estabilizar, como também pode até ter uma diminuição da vazão pequena. Próximo. Em Jusante do Rio Beni, a mesma coisa, a gente pode observar. Próximo. E em Porto Velho também a mesma coisa, está indicando até mais estabilidade, sendo que a cota que ele está apresentando que vai chegar no máximo, a cota não, a vazão até a vazão de atenção. Bom, então, os resultados indicam que assim, não ainda temos como prever se vai chegar àqueles níveis de 2014. A gente vai ter que realmente acompanhar as previsões dos próximos chuvas, vai depender muito da chuva que vai ocorrer no mês de janeiro. Obrigada. Ok. Então, pelo que eu estou entendendo, a previsão de vocês em Porto Velho é que chega ainda a cerca de 30 mil metros cúbicos por segundo, né? Ainda esse ano. Bom, essa é uma informação importante, depois na sequência nós vamos analisar. Está presente aqui o IMET, eu não sei se o IMET gostaria de comentar alguma coisa. Não, Joaquim, assim, o que eu tenho aqui basicamente são os mesmos resultados que o CEMADEM acabou de apresentar. Eu acho que não seria necessário, mas o que a gente analisou são as mesmas condições aí para os próximos 15 dias e até o final do mês também. Ok, então temos aí também a concordância do IMET sobre a questão climatológica, que é importante. Bom, alguém tem alguma pergunta mais nessa parte inicial de meteorologia? Porque na sequência nós vamos ter uma apresentação do ONS, mas nós podemos fazer o seguinte: fazemos a apresentação do ONS e as dúvidas das duas apresentações nós abrimos na sequência, tá certo? Fica melhor assim, porque alguma coisa pode aclarar na apresentação que o ONS for fazer. Então, ONS, você tem condição de fazer agora? Ok, sem problema. Mais uma vez, bom dia a todos. É uma rápida apresentação, só com o intuito do nivelamento
das regras, né, das curvas de guia que serão utilizadas nessa próxima estação chuvosa para a operação tanto de Jirau quanto de Santo Antônio. Aí é só para a gente ter noção, né, da principal dificuldade que a gente tem, até conforme anteriormente comentado pelo CEMADEM, né, que é o monitoramento dos trechos, um efetivo, né, e eficaz monitoramento das condições da bacia fora do território brasileiro, né, uma vez que a gente tem praticamente 80% dessa bacia de drenagem, chegando até os aproveitamentos da Santo Antônio, fora de território nacional. Próximo slide, por favor. Aí só a localização, né, de Santo Antônio e Jirau, e que a gente vai ver daqui a pouco é as condições de operação das curvas guia, né, da regra de operação tanto de Jirau quanto de Santo Antônio. O principal foco delas é o controle do nível a montante desses aproveitamentos em função da influência do remanso desses dois aproveitamentos hidrelétricos. Em relação à regra de jusante, basicamente a condição é não ter uma taxa de variação de vazões superior à condição natural observada na bacia e nem acrescer ao pico natural de cheia nenhum valor a mais do que seria observado em condições de ausência desses dois aproveitamentos, ou seja, em condições naturais. Próximo slide, por favor. Aí é só para mostrar o histórico, né, de vazões naturais observadas em Santo Antônio, destacando a cheia 2014, e só comentando que a gente começou observando agora, nessa primeira quinzena de dezembro, em relação às vazões naturais de Santo Antônio, a maior a extensão de todo o histórico de vazões que a gente tem. A gente chegou a fazer uma correlação entre o ranking, né, dessas maiores vazões no início da estação chuvosa e a correlação disso com os grandes picos de cheias. E o que a gente viu aqui é que não há correlação. A gente teve aqui grandes ascensões de vazão nesse trecho inicial da hidrógrafa de cheia, sendo que o pico ali no meados da estação chuvosa ele foi pequeno. Então não há correlação. Não dá para a gente afirmar que, já que estamos com a maior extensão para essa época do ano de todo o histórico, a gente vai ter uma cheia. Então não dá para afirmar nada. Tá? Só para a gente ter esse dado aí estatístico. Próximo slide, por favor. Seguinte. Bom, essa é a regra, né, formalmente encaminhada pela SBR para a operação de Jirau, para essa próxima estação chuvosa. A gente tem ali a condição de operação na curva ali em laranja, que é o limite da geração, né, que a gente tem na relação entre nível do aproveitamento a montante e as condições de vazão afluente. E a partir dali de 37 mil, né, a gente tem ali já a curva guia, é uma curva guia preliminar, que ela tem como foco a proteção lá da BR-364, considerando uma folga de 30 centímetros na BR. Né? Como todos sabem, aí, né, a BR ela se encontra nesse trecho a montante Jirau em obra, realmente de alteamento, de realocação. Então, essa é a regra que vai atender as condições de operação na situação atual de realocação dessa BR. Próximo slide, por favor. Aí são as premissas consideradas, né? Obviamente, todas as decisões a serem tomadas vão considerar o monitoramento que a gente tem a montante, ou seja, toda a rede hidrométrica a montante, considerando as informações que a gente também, porventura, vem a ter no trecho boliviano. Mais uma vez, lembrando que esse ponto é um ponto de extrema importância para a operação desses dois aproveitamentos, né? O monitoramento das condições de chuva e vazão no trecho fora da bacia do trecho brasileiro, monitoramento dos níveis a montante, principalmente no trecho da BR-364, uma modelagem considerando previsão chuva-vazão, né, que é fornecida pela SBR. Foi utilizada, por enquanto, a curva de remanso obtida em 2016, uma vez que a nova curva de remanso, considerando os dados de 2018, ela está em fase de finalização, e essa regra encaminhada formalmente ao ONS foi encaminhada para conhecimento da ANA e da ANEEL. Próximo slide, por favor. Essa é a regra de operação para Santo Antônio, considerando os dois patamares de vazão, da relação vazão e nível, né, os 34 mil e os 47 mil. É a curva que foi adotada, né, nas duas últimas estações. Próximo slide, por favor. Aí a gente detalha melhor
as premissas dela. Também, da mesma forma, monitoramento sistemático, principalmente no trecho ali incremental, considerando o nível lá em Jaci, Paraná, e os trechos da BR-364 a montante de Santo Antônio, proteção dessa BR para vazões de até aproximadamente 53 mil metros por segundo, e como eu havia comentado, também foi utilizada a curva de remanso de 2016. E também essa regra foi encaminhada para conhecimento tanto da ANA, da Agência Nacional de Águas, quanto da Agência Nacional de Energia Elétrica. Próximo slide, por favor. Qual é o papel que o ONS vai desempenhar, né, nessa cogestão, né, dessa cheia de 2019? É coordenar a operação hidráulica desses dois aproveitamentos hidrelétricos, realizando interação, né, entre esses agentes operadores, fazendo a programação da operação e a supervisão em tempo real. Obviamente, dentro do processo de tomar decisão, monitorando os pontos críticos da montante e buscando identificar eventuais necessidades de medidas operativas emergenciais. Articulação dessa operação com a Agência Nacional de Águas e participação das reuniões na sala de situação. E, para nivelamento de todos, em nível diário, emissão de relatório com todas as condições de operação. Caso alguém tenha alguma dúvida, estou à disposição para as mesmas. Ou o pessoal de Santo Antônio em geral, se quiser completar alguma coisa, esteja à vontade. Ok, eu vou inicialmente passar então a palavra para comentários adicionais, se houverem, de Giral. Giral, tem algum comentário adicional ao que foi informado pelo ONS? Não, Joaquim, nada a acrescentar. É bem isso aí mesmo que o Paulo expôs. Ok. Santo Antônio, alguma coisa adicional a acrescentar? Com relação à regra operativa que o Paulo Diniz apresentou, a única alteração que tem é com relação ao rebaixamento, né? Que anteriormente a gente rebaixava para 70-50 com vazões acima de 24 mil, né? E com essa nova autorização especial do IBAMA, nós vamos então rebaixar para 70-50 na vazão de 34 mil. Essa foi a única alteração com relação à regra que nós estabelecemos para o início dessa cheia desse ano. Você consegue passar para nós, Ana, essa autorização do IBAMA, que a gente não tem essa outra que você está falando, que eu tinha aquela do 24 mil que estava na licença, né? E essa outra que você está falando é de quando? Ô Joaquim, você está perguntando para Santo Antônio. Sim, Santo Antônio, isso, sim. Se você conseguisse passar para mim, para joaquim@ana.gov.br, ou se não para o pessoal meu aqui, essa segunda aqui é de 34 e pouco, tá? Essa autorização que você tem. É só para a gente ter no registro nosso, tá? Tá ok, Joaquim. Tá, obrigado a vocês. Eu pergunto agora ao pessoal que está na sala do CIPAM se tem alguma consideração a fazer. Joaquim, aqui está tudo ok. O que eu vejo assim com relação a, acho que vou só retroceder um pouco com relação, que é mais minha área, né, a meteorologia. Eu acho que com relação ao enfoque dado pelo CEMADEM, o Marcelo, eu acho que corrobora com o nosso prognóstico. Então nós estamos esperando chuva dentro desse trimestre, dentro da normalidade mesmo, até em função das condições das temperaturas dos oceanos Pacífico e Atlântico. Eu acho que isso aqui é um grande modulador da chuva aqui na nossa região, que isso é um diferencial do que nós tivemos no início de 2014, né, onde nós tínhamos os oceanos, principalmente o Pacífico Equatorial, dentro da normalidade, e agora nós temos eles bem aquecidos até nas últimas semanas, até a situação do oceano ali do Ninho 1 às 2 fica bem próximo da costa leste do Oceano Pacífico Equatorial.
ele passou para uma situação de aquecimento e as condições também do dipolo Pacífico Norte e Sul também não tem tanta variabilidade. Então, o que eu vejo assim é que isso nos tranquiliza mais um pouco em função de que não temos indicativos de termos contribuições positivas para chuvas mais elevadas, né, na bacia aqui do Madeira. Então, basicamente era isso. Ok, essa vai ser uma coisa importante, porque nós vamos ter que, depois, ao final, decidir um pouco uma data da próxima reunião e, claro, a reunião pode ser realizada sempre numa necessidade de emergencial, mas programada, a gente tem que depois estabelecer algum calendário para essa reunião, né? Eu pergunto agora a CPRM, não sei se você se incorporou, Marcos, se você tem alguma consideração para fazer ou se quer fazer alguma apresentação, algo que nós estamos aqui começando a nossa reunião, já fizemos a primeira parte, que foi a apresentação do CEMADEM, o IMET depois corroborou dizendo que também concordava com as avaliações do CEMADEM, agora a parte de meteorologia do CIPAM também coloca isso também no sentido que nessa época do ano nós estamos no maior do histórico para esse nível de rio, tá certo? Mas que não tem uma perspectiva de ter uma coisa fora da normalidade para os próximos dias, né? Então, eu pergunto, Marcos, se você quer falar alguma coisa ou quer fazer alguma apresentação, fica às ordens, tá? Estamos ouvindo bem, né? Estamos ouvindo bem. Não tem nenhuma apresentação não, Joaquim. É só comentar que a partir que agradeço o prognóstico que o pessoal fez e que a nossa operação lá no Rio Madeira ela vai começar em janeiro. Então, dia 1º de janeiro, ou no primeiro dia útil de janeiro, a gente já começa a operação com as previsões de mais curto prazo, né? Então é só isso que a gente tem para colocar por enquanto. Ok. Então, essa notícia é boa, no sentido que a partir de 1º de janeiro a CPRM começa também a se incorporar no processo de, vamos dizer, de previsões para a próxima temporada chuvosa que está iniciando, né? Então, eu pergunto, alguém mais gostaria de comentar sobre essa parte inicial da reunião, das apresentações por parte do CEMADEM, ONS? Alguém tem alguma dúvida? Não. Joaquim? Por favor. Sim, por favor. Santo Antônio, com relação a essa dependência de previsões de praticamente aí 80%, né, da Bolívia e do Peru, por parte da ANA, existe alguma atualização com relação às tratativas com esses países para que a gente consiga melhorar as nossas previsões? Esse assunto realmente ainda está no nível de entendimentos, né? Porque precisa de uma cooperação internacional, então isso aí está em discussão na agência, mas envolve outros parceiros externos que então a agência ainda não tem esses elementos para lidar hoje, tá certo? Na primeira apresentação de janeiro que nós tivermos, eu vou pedir uma apresentação do superintendente que cuida da nossa rede hidrometeorológica para ele atualizar essas informações mais precisas. Mas o que eu posso dizer é que esse entendimento ainda não recebemos ainda como vocês desejariam, tá? Na nossa pauta tem algumas apresentações ainda posteriores, mas eu gostaria de mostrar um gráfico, tá certo? Porque esse gráfico ele reflete um pouco tudo que foi colocado aqui. Bom, esse gráfico nós fazemos também o nosso acompanhamento das vazões naturais, das cheias, e vendo como ele está se comportando em relação ao histórico, tá certo? Se vocês olharem na ponta, vamos olhar então um pouco antes, vamos olhar os meses iniciais do ano, tá certo? O vermelho é o que está acontecendo esse ano. Então, se vocês olharem o começo do ano, janeiro, tá certo? Vocês vão ver que em janeiro nós estávamos
acima daquele azulzinho claro, que é o maior nível que cada rio, que esse rio está, essa vazão está para cada data. Então, o que é que significa? Então, em janeiro, nós estávamos também numa situação de estarmos preocupados, claro, e aí começamos, então, o desenvolvimento de reuniões dessa sala de crise. Por quê? Porque em janeiro nós estávamos com o maior do histórico, tá certo? E depois deu uma descida, né? Vocês estão vendo a descida, e no final, essa estação chuvosa, a cheia não foi tão significativa e houve uma redução das tendências, tá? Quase que estabilizou e como se tivesse tido uma cheia antecipada, mas que depois não se mostrou uma cheia de grande magnitude, tá certo? Bom, isso é para mostrar o que aconteceu em janeiro. Aí agora vamos olhar a ponta do lado esquerdo, né? O que está acontecendo agora, tá certo? De novo, o que está acontecendo agora? O vermelho ultrapassou aquela linhazinha fininha, que é o último nível de cota que tinha sido registrado máximo. Então, nós, de novo, nós estamos acima da vazão natural máxima verificada em Jirau, tá certo? Vazão natural. O que o ONS colocou, que não tem uma correlação direta entre esse nível e o nível máximo da cheia, tá certo? Mas isso já teve reportagem, já teve notícias de jornais, tudo mais, colocando esse aspecto que para essa época do ano nós estamos num nível muito elevado, tá certo? De vazões. Então esse é um ponto importante. A meteorologia, o CIPAM colocou que não tem nada assim que leve a alguma coisa de cenário em função das condições meteorológicas, de Atlântico, não sei o quê, que nos leve a pensar numa variação muito grande da cheia, tá? Mas nós estamos nessa posição hoje, tá certo? Nós estamos hoje nessa posição de estarmos com a maior vazão natural para essa época do ano, tá? Esse é um ponto importante que nós precisamos fazer acompanhamento. E a segunda coisa que nós precisamos ter é a partir de que gatilho, tá certo? Nós vamos começar a ter reuniões mais periódicas dessa sala. Quer dizer, é quando atingir 30 mil? 30 mil vai atingir nos próximos dias, sob as previsões aí do CEMADEM, tá certo? Então, qual o nível que vocês entendem que seria o recomendado para iniciarmos as reuniões mais periódicas, mais frequentes da sala de crise? Então, essa vai ser uma reunião que vai também conversar sobre esses assuntos, tá? Alguém com algum comentário sobre essa minha parte? ONS, vocês têm uma sugestão assim de vazão que nós para ativação antecipada da sala de crise? Alguma recomendação? Joaquim, a gente vê que poderia começar por volta dos 35 mil. Ok. Um pouco abaixo do pico médio da cheia. Ok, é um bom indicador. Santo Antônio, tem alguma sugestão? Com relação à posição Santo Antônio, as tratativas que nós fazemos aqui com a Defesa Civil, a partir de 30 mil, a gente já começa a ter uma troca de informações diárias com a Defesa Civil, a partir de 30 mil. Mas 35 mil, eu também vejo que é uma métrica aí, básica para que a gente pudesse fazer essa rotina, né, da sala de crise. A gente concorda também com a posição do INS. Jirau, vocês podiam comentar? Sim, Joaquim. Nós concordamos também que a vazão de 35 mil, acho que é um bom indicador. É uma vazão realmente bastante próxima ao pico das vazões médias, né?
não das máximas, mas das vazões médias. E acho que sim, acho que é isso, sempre lembrando, conforme você mesmo disse, né, que num caso de eventualidade a gente pode estar antecipando isso, né, mas aqui a gente está sempre fazendo o acompanhamento aqui em questão do comportamento em relação à BR e à montante, correto? Ok. CPRN, Marcos, você tem um número assim que você acharia confortável para dar as primeiras reuniões presenciais aqui, presenciais ou videoconferências que nós possamos realizar? Tá? Joaquim, a gente tem trabalhado sempre olhando as cotas, né? Então, assim, eu não tenho muita essa equivalência por enquanto ainda, mas o nível que a gente começa a mesma operação mais próxima, assim, a gente tem duas referências, né? A primeira seria a data, né, do dia 1º de janeiro, a partir daí a gente já faz o acompanhamento mais próximo. Isso pode ser antecipado se o rio se aproximar da cota de 15 metros, né? Não, ok. 1º de janeiro, vamos dizer, todo mundo já entendeu que, vamos dizer, entrou na fase de controle já de cheia mais efetiva. Agora, para termos reunião, a sugestão que está sendo colocada é a de 35 mil para começar as reuniões presenciais, para as defesas civis ficarem mais informadas, para todo esse contexto. Claro, antes disso, você está fazendo todo o seu encaminhamento de situações, tá certo? Isso, porque a gente monitorando. Seriam duas referências. Uma, essa temporal que eu estou falando, que é do dia 1º, que é de janeiro. A segunda seria se o rio ultrapassasse a cota de 15 metros. Então, são essas as referências que a gente tem, que poderia utilizar, sabe? Então, se fosse fazer uma sugestão, o rio ultrapassando esse nível... Eu acho que sim, a gente pode fazer as duas, não precisa ter um único gatilho, quer dizer, os dois gatilhos eu estou falando que seria essa referência que a gente teria para passar para o grupo. Alguém teria sugestão, Cipan? Alguma sugestão de vazão e cota em Porto Velho? Bom, então, antes de fechar, vamos deixar para fechar ao final da reunião, mas eu queria que vocês avaliassem um dado que foi apresentado que é importante. É que o início do depressionamento de Santo Antônio é 34.400. Pode parecer, de giral, é 34.400. Então, pode ser um preciosismo, 35 para 34.400, mas tem um marco físico, claro, que é o início de depressionamento, que é 34.400, e podia, até para explicação para todos, de um número, eu acho que esse número é mais fácil de explicar, o 34.400, porque é o início do depressionamento de giral. Então, pensem aí, ao final a gente rediscute esse assunto, tá? Então, a minha sugestão vai ser 34.400, ligado a um fato físico. Qual é esse fato físico? Que é o início do depressionamento pela curva guia de giral, tá? Nós temos também na sequência a apresentação do DENIT. Eu não sei se vocês têm condição de fazer agora algum comentário essa apresentação. Tem? Ok. Então o DENIT vai fazer uma apresentação e enquanto isso está preparando, Sedan de Rondônia. Se vocês quiserem fazer a apresentação agora. Aqui é Fábio. Estamos ouvindo. Pode falar que estamos ouvindo bem. Você desabilitou o microfone agora. Você estava falando normal. Na fase anterior. Liga de novo o microfone. Pronto, agora está ligado. Vá, pode falar. A gente estava com problema, né? Só para se apresentar, a gente viu uma parte da apresentação de vocês, né? Sou o Fábio e aqui é a Daí, pessoal da Sedan. Estamos um pouco fora, né? Se puderem mandar também esse material, a gente agradece. Bom dia, o meu nome é Adailton, né? Eu sou segurança de barragens de uso múltiplos, né? Nós estamos tendo problema com a internet, mas nós estamos acompanhando, tá? Muito obrigado. Bom,
Então, conseguimos ouvir, um pouquinho prejudicado, mas conseguimos ouvir, tá? Então, o DENIT vai fazer a apresentação e que vocês fiquem à vontade de, a qualquer momento, intervir também, tá, Rondônia? Vamos botar na tela a apresentação do DENIT. Olá, bom dia. Meu nome é Ana Luísa, como a gente já se apresentou aqui no início. Fomos convidados para participar da reunião, na verdade, com o intuito de mostrar um pouco da parte do que a gente está desenvolvendo dentro do DENIT para a área aquaviária na hidrovia do Rio Madeira. A gente tem uma parceria com o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, em que uma das nossas principais tarefas está voltada à melhoria da qualidade da hidrovia do Rio Madeira. E aqui, na verdade, o que a gente está tentando trazer um pouco é o que a gente desenvolveu em termos de modelagem, pensando, obviamente, que no nosso caso para período de seca, mas que ela também ela pode ser aplicada para período de cheia desde que devidamente recalibrada, mas para vocês terem uma ideia do que tem disponível até para tentar mitigar algumas discussões que têm sido feitas a jusante. Nosso intuito aqui não é se posicionar, é só demonstrar a ferramenta que está sendo utilizada, como ela vem sendo utilizada, quais são as limitações dela e algumas conclusões iniciais que a gente tem do estudo, com base nas incertezas que a gente ainda detém em função da limitação de dados na área lá do Rio Madeira, principalmente na jusante. Só para ficar claro, a nossa região é a jusante de Porto Velho, né, que é onde a gente tem a navegação ocorrendo e que hoje a gente tem esforços de dragagem. E isso aí é mais ou menos a carinha da geometria da modelagem hidráulica que a gente desenvolveu lá. Pode passar. Então, o objetivo do nosso modelo hidráulico era uma representação das profundidades ao longo do rio para diferentes condições de vazão de seca, para análise da navegabilidade do trecho, avaliação do impacto, da remoção de sedimentos no perfil da linha d'água e profundidades a partir da atualização da geometria nas áreas dragadas, e subsídio para a análise de transporte de sedimentos da hidrovia ao longo do tempo e o diagnóstico do próprio sistema, para a gente tentar entender um pouco como que essa carga de sedimentos tão alta do Madeira se propaga dentro do sistema e como a gente pode tentar antecipar ou mitigar o acúmulo desses sedimentos nas áreas onde a gente tem problema para navegação. A modelagem hidráulica foi um modelo unidimensional, a gente adotou o REC-RAIS, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque, mais uma vez, o objetivo é vocês saberem o que existe para a gente, eventualmente, se a Ana entender que pode ser útil ou qualquer entidade entender que seja útil, a gente está à disposição para poder apresentar a ferramenta com mais tranquilidade. Mais uma vez, o REC-RAIS também foi desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, é utilizado e reconhecido internacionalmente, por isso da nossa escolha, né? E é utilizado tanto para análise hidráulica como para análise de transporte de sedimentos. E tem resultados de fácil interpretação e análise, né? Por isso que a gente adotou esse modelo. Aqui só um pouco a carinha do REC-RAIS, para caso alguém não conheça, só uma figurinha. Bom, aqui vou falar sucintamente os dados de entrada que a gente adotou no nosso modelo. A gente tinha uma batimetria do canal, que a gente queria uma batimetria que capturasse os pontos de controle, mudanças de declividade, largura do canal, que permitissem geração de seções batimétricas com distâncias iguais ou menores do que a largura do rio. Então, no caso do Madeira, 1.000 metros, Precisava de dados que fossem preferencialmente georreferenciados, com elevações em relação a um datum conhecido, e as informações sobre como o levantamento foi desenvolvido têm que estar claras até para entendimento da precisão vertical e horizontal do dado. Os dados simultâneos de cota e vazão ao longo do trecho para calibração do modelo, E no caso do Madeira, a gente usou valores de vazão no período seco e cheio. Informações que ajudem a compreender o tipo de leito do rio, suas margens, como dados de coleta de material de fundo, fotos e imagens aéreas do local. Aí aqui a gente, aqui só descrevendo qual foi o dado que a gente efetivamente usou. Então, para batimetria, a gente usou o levantamento batimétrico transversal com ecobatímetro monofeixe, que foi realizado pela Marinha em 2016. E aí a gente fez apenas até Manicoré, que era nosso primeiro foco, que era a região onde a gente tem maior problema para navegação. E a limitação era que as profundidades fornecidas são relativas ao nível de redução das réguas da Marinha e não são absolutas, então isso teve que ser trabalhado dentro do modelo. E a gente tinha também alguns levantamentos batimétricos fornecidos pela CPRM, que nos ajudaram a fazer uma comparação da geometria levantada pela Marinha, Mas tinha uma limitação que o trecho dela era bem reduzido.
A topografia, a gente não tinha dados de topografia, então tivemos que usar esse RTM. Como no nosso caso, a gente estava adotando, o modelo para secas, a gente não tinha tanta preocupação de extravasamento da calha, tanto para as ilhas do meio, que a gente não consegue, que a gente não coletou pela batimetria, quanto pelas margens. Então, para o nosso caso, essa limitação não seria um grande problema, a não ser nas ilhas. Por isso que tem que ter um pouco de cautela no uso do modelo para cheias. Os dados de cota e vazão, que seriam os dados de perfil de linha d'água. Então, a gente teve várias fontes de dados, algumas da ANA nas próprias estações fluviométricas, e alguns a gente tirou com dados de satélite, e isso também tinha uma certa imprecisão, mas era o que a gente tinha disponível. E a nossa ideia é atualizar esse modelo à medida que se disponibilizarem novos dados, tanto de cota e vazão quanto dados de batimetria. É porque para cada dado que a gente usou, a gente teve um enfoque, né? Os dados de elevação dos corpos d'água coletados pela NASA foram para a gente ter uma ideia da declividade da linha d'água, tendo em vista que o levantamento batimétrico ele era em função do nível de redução. Os dados de cota e vazão a gente usou para identificar os dados coincidentes para calibração, e os dados de cota e vazão na mesma data para definição da declividade entre os trechos do rio, também para corroborar a declividade que a gente usou em cima. E a curva-chave ela é condição de contorno de jusante para poder rodar o modelo do REC-RAIS, que depende dessa condição para poder fazer os seus cálculos, né? Bom, a geometria do modelo, a gente fez o alinhamento do rio, as linhas de fluxo, seções transversais. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe, porque isso é muito específico da modelagem, mas eu vou deixar disponível até porque se alguém quiser consultar no futuro. Aqui é a geometria, mais ou menos como que a gente foi pensando. A gente primeiro fez uma vazão bem alta para tentar entender até onde que o rio extravasa, né, com base simplesmente, única e exclusivamente na topografia e no leito, para poder ter uma ideia de até onde estender as nossas seções topobatimétricas, né? Para que o rio, para a gente conseguisse representar tudo tanto numa modelagem 1D, quanto futuramente numa modelagem 2D, né? Aí aqui é a mesma coisa, o layout da geometria, só para ver um pouquinho a carinha do modelo. A condição de contorno, né? Mais uma vez a gente usou a seção de jusante em Manicoré, as curvas-chave, e também fazendo um ajuste da elevação, porque a gente precisa de dados de elevação e lá a gente teve que identificar o zero da régua. Enfim, isso aqui foi um ajuste que a gente teve que fazer teve que arbitrar um valor e testar junto com o modelo para saber se fazia sentido. Então, isso gera uma incerteza bastante grande também no modelo, mas isso é muito ajusante. Então, para as seções de montante, a gente entendia que isso não teria gerado impacto. Bom, a calibração também foi... a gente calibrou em 3 pontos, onde a gente tinha levantamentos de dados de cota e vazão, que foi Porto Velho, São Carlos e Humaitá. Então, nesses pontos, a gente tentou rodar o modelo, simular e comparar o observado com o modelado e alterar os parâmetros de calibração, né, até chegar num valor razoável para as vazões que a gente rodou. Aí aqui só explicitando a calibração, a gente fez vazões aí variando de 3.000 metros cúbicos por segundo até 40.000 metros cúbicos por segundo. E qual que seria a vazão em cada uma delas, de acordo com as medições que a gente tinha, vazão e ONA, né? Aí a calibração, né, no caso do modelo hidráulico 1D, ela está vinculada à questão de como o rio resiste à passagem da água, né? Essa resistência pode ser tanto como por extravasamento da calha, quanto pela própria resistência do leito, ou por onde que a água de fato está passando, onde que são áreas inefetivas, né? Porque quando o modelo começa a rodar, ele vai buscando levar água pelo caminho, pelo melhor caminho. E ali você tem que definir para ele onde são áreas que a água não iria passar, para ele poder fazer a definição, tendo visto que a gente está fazendo no modelo 1D, né? E a questão de aumento da rugosidade em relação à vazão, que quanto maior a vazão, você começa a diminuir um pouco a resistência do leito do rio. Então, a gente também trabalhou com isso para calibrar. Aí também maninhos diferentes no canal e nas margens, mais uma vez para seca, a gente começou nas secas em direção às cheias, né? Porque calibrava primeiro o leito para depois calibrar as margens. Aqui os resultados que a gente obteve. Aí mais uma vez a gente tem todas as limitações da batimetria e dos dados para calibração. Entendo, é um modelo que vai de Porto Velho até Manicoré, com apenas 3 pontos de calibração. Então, isso para a gente já já demonstra alto grau de incerteza,
mas é uma ferramenta que a gente começou a adotar justamente para a gente tentar entender a potencialidade dela e, eventualmente, à medida que a gente tivesse mais dados, a gente pudesse atualizar essa modelagem e torná-la menos incerta possível, né? Aí aqui só para observar, os pontinhos são os dados observados, a linha azul é o perfil simulado, para a gente ter uma ideia do quanto a gente conseguiu se aproximar do nível d'água observado, né? Isso é tudo a jusante de Porto Velho. De Porto Velho a Manicoré. E aqui de novo, né, outra vazão, e essa para 36.930. Tá? Só voltando aqui, parece realmente, nossa, está muito bem calibrado, mas mais uma vez, são só 3 pontos. A vantagem do Madeira é que ele é um rio com declividade bastante baixa, então não existem grandes alterações ou pontos de controle significativos ao longo do rio. Então, nesse ponto, a gente consegue ter uma certa previsibilidade em relação a esses níveis, né? Aí aqui é só o resultado das diferenças, né, observadas. A gente até depois atualizou isso, eu trouxe até o relatório, que ainda é um preliminar, mas que a gente se coloca mais uma vez à disposição, caso alguém ache interessante ou tenha interesse de entender melhor o que a gente está fazendo por lá e se isso poderia ser utilizado por alguma outra esfera do governo. A gente está completamente à disposição. Não, aqui só mostrando que as diferenças são pequenas, né? A gente chegou a, no máximo, 2% de diferença entre o nível d'água modelado e o observado, e que isso pode estar até mesmo dentro da própria incerteza do modelo. Aí aqui só para a gente ter uma ideia do resultado do modelo mais visual, né? Para uma vazão baixa e uma vazão mais alta, o que a gente fez foi para vazões baixas, a gente tentou identificar os passos críticos. Esse é o passo crítico de São Miguel. Então, a gente tentou identificar nos passos críticos se estava fazendo sentido o resultado do nível d'água para aquela vazão crítica. A gente sabe que a gente tem problema de navegação, se fazia sentido os níveis que a gente observou no modelo, de fato impactando a disponibilidade de calado, né, para navegar, de disponibilidade de profundidade para ter a navegação com calado adequado, né? Aí a conclusão para o modelo hidráulico é que a gente achou que ele realmente consegue representar o comportamento hidráulico para o objetivo que a gente tinha, com ressalvas para todas as incertezas associadas. Foi uma primeira demonstração das vantagens da vantagem do uso da modelagem para compreender o comportamento da hidrovia. Isso nunca tinha sido usado, pelo menos não lá dentro do DENIT, então foi a primeira vez que a gente, nem no Brasil. Então a gente trouxe um pouco desse conhecimento dos Estados Unidos justamente para aplicar isso e que pode ser continuamente atualizado e melhorado para a redução das incertezas. Só foi em começo. Agora, a recomendação, eu vou falar rapidamente, é só a melhoria mesmo desses dados que eu falei que tem problemas de incerteza, para que a gente consiga melhorar o modelo. Aí eu vou entrar na parte de sedimentos, que eu acho que é o mais... o modelo de transporte de sedimentos que a gente fez também com o intuito de entender a dinâmica do rio. Então, a gente trabalhou o nosso objetivo com o modelo de sedimentos foram 3 objetivos principais. O primeiro era estabelecer uma condição de futuro sem projeto, projetando a influência também das usinas entre 2012 e 2014, né? E criando um modelo de base, entendendo que projeto, no nosso caso, é navegação. Então, na verdade, eu preciso criar uma linha de base para, a partir do momento que eu implantar soluções para a melhoria da minha hidrovia, eu conseguir avaliar qual que é o impacto dessa solução. Então, a usina, no nosso caso, ela é uma condição pré-projeto, né? Então, a gente usou os dados e tentou avaliar a geomorfologia do rio e as condições de sedimento para essa condição. E depois a gente buscou ir em escala 2D para avaliar quais eram o impacto regional, né, nos processos de sedimento, nas alternativas específicas que a gente escolheu. E eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso é uma coisa muito específica da navegação. E a gente organizou esses dados de forma a gente começar a entender o sistema como um todo, ainda com os dados que a gente tem, para que futuramente, à medida que a gente tivesse novos dados, a gente pudesse tirar novas conclusões ou até reavaliar conclusões que foram tiradas no início, por causa da influência dos dados. E aí, aqui só rapidamente, a hidrologia, no caso do modelo de sedimentos, tem que ser um regime quase permanente, não permanente como foi rodado no modelo hidráulico. E a base do modelo é o modelo hidráulico que já tinha sido desenvolvido. Então, o modelo de sedimentos ele é rodado com base no modelo hidráulico calibrado, né? Aí aqui, só mostrando aqui a abrangência do modelo, né, de Porto Velho ao Manicoré, em que a montante a gente tem as vazões diárias de Porto Velho e a condição de contorno de jusante hidráulica manteve-se sendo a curva-chave em Manicoré.
E agora, a partir desse modelo hidráulico simulado para uma vazão quase permanente, né, por uma simulação quase permanente, a gente tem que dar entrada aos dados de sedimento e características da geomorfologia local para poder rodar o modelo de sedimentos. Bom, aí, anterior a entrar no mérito de começar a fazer o modelo, é tentar entender um pouco da batimetria e da morfologia do local. Então, para poder fazer essa compreensão, os dados que a gente tinha era a própria batimetria da Marinha, que foi única, né? Ela não teve não aconteceu de novo em 2016, que tinha uma extensão de 1.080 quilômetros, né, de Porto Velho até o Rio Amazonas, com profundidades relativas. E a gente tinha batimetrias levantadas pela CPRM entre 2013 e 2016. Então, se olhar aí na figura, a gente consegue observar em azul a extensão da batimetria de maio de 2016 da CPRM, que eles, na verdade, foram aumentando a extensão da batimetria levantada. Então, a gente não tem várias batimetrias ao longo de todo o trecho para comparar. A gente tem trechos específicos, né? Pode passar. Bom, aí aqui a gente plotou o perfil de linha d'água junto com o perfil do fundo do rio. Esse fundo do rio que ele está mostrando é o ponto mais baixo do canal ao longo de todo o rio, com base na batimetria que a gente tinha da Marinha, que era mais extenso, mais uma vez, que teve que ser ajustada para ser transformada em elevação. E o que a gente consegue observar do aspecto da morfologia do Madeira, que a gente levou em consideração para o modelo? Que a gente tem pontos fundos, muito fundos, regularmente espaçados, com um espaçamento um pouco maior, e alternância, né, entre pontos fundos e rasos, né, que são características de um meandro, e uma declividade igualmente espaçada, né? E entre 25 e 40 quilômetros de declividade, a gente tem uma declividade bastante divergente, porque a gente observa que a declividade do rio, a partir desses 40 quilômetros, ela é bastante estável, né? A declividade média, né, do fundo, mas nesse trecho a gente tem o que a gente chama de uma declividade adversa, né? Ela está invertida. E a gente observa também uma erosão bastante localizada, exatamente a jusante da barragem. Então, eu vou tentar falar um pouquinho de cada um desses pontos e o que isso impactou na nossa modelagem. Bom, a questão da alternância, o que a gente observou é que essas grandes piscinas, né, que a gente chama, não sei como traduz para o português, mas a gente chama em inglês impulso, esses grandes pontos mais profundos, eles acontecem exatamente no encontro entre o rio e uma estrutura geológica mais competente, né, que seria o Pleistoceno. E ela acontece com maior frequência quando a planície holocênica se torna mais estreita. Então, você observa que ali em Porto Velho a gente tem uma certa dinâmica de aparecimento dessas grandes piscinas e ela se intensifica um pouco no final. E isso, em termos do modelo, o que acontece é que se você tem uma grande piscina, um grande espaço para a água passar, a ideia que ele tem é que você tem uma redução da velocidade, né, da tensão cisalhamento, porque você tem muito espaço para a água passar. E aí ele acumula sedimento, e que não é o que acontece, porque o que acontece nesses pontos é justamente um movimento helicoidal ali no choque com essa estrutura mais competente, e que a gente não consegue representar no modelo 1D, porque ele não tem essa característica. Então, nesses pontos, a gente adotou pontos de passagem de sedimento, ou seja, não considerou que estaria acumulando sedimentos, senão isso traria inequívocos, resultados equivocados, né, para o nosso modelo. E aqui, demonstrando que os outros pontos, que são as piscinas menores, elas, na verdade, são simplesmente a questão do comportamento do meandro, né, que o meandro ele passa de pontos mais profundos e pontos mais rasos, e isso a gente consegue demonstrar dentro do modelo, porque não tem grandes influências. Então, nesses pontos, a gente não teve que fazer ajustes. Pode passar. Aqui, para caracterizar um pouco a questão da declividade inversa, que houve a teoria de tentar entender se isso poderia ter sido causado após a construção da usina, mas o que a gente observou, nos próximos slides também vai dar para ver, é que essa inversão está justamente no ponto onde existe a maior restrição para o rio se meandrar, né? Mas assim, dele se movimentar. Então, como ele tem essa grande restrição, toda a energia dele acaba ficando muito concentrada, e aí faz essa grande piscina que faz com que, nesse início do modelo justa-jusante de Porto Velho, você tenha essa inversão de declividade. Como essa inversão de declividade ela é muito difícil de você explicar no modelo 1D, porque ela vai acabar gerando um acúmulo de sedimentos,
Isso fez com que a gente desse início do modelo de sedimentos a partir desse ponto. Então, a gente moveu o início do modelo de sedimentos de Porto Velho para São Carlos. Passei. Bom, aí aqui um pouco da questão também dessa erosão aí ajusante, que a gente tentou compreender, né, como que isso seria, até para saber qual o resultado que a gente teria que esperar do modelo, tendo em vista que a gente tem a existência da barragem ali. Então, assim, coloquei aqui um pouco da relação entre suprimento de sedimentos e capacidade de transporte. Então, se a gente tem uma construção de uma barragem, qualquer que seja, o primeiro efeito que seria da barragem seria reduzir a capacidade de transporte em função de um efeito de regularização e reduzir o suprimento de sedimentos por causa da capacidade de retenção dos sedimentos mesmo feito pela barragem. E aí você tem que avaliar o balanço dos sedimentos, esse balanço, para definir se a jusante eu vou ter uma erosão propagada no sistema ou não. Porque se eu tenho mais retenção de sedimentos do que eu tenho em relação à regularização da vazão, eu vou ter muita erosão a jusante. No caso de Santo Antônio, isso é um pouco diferente, porque a gente tem uma barragem a fio d'água. Então, com mínima acumulação de água, não há uma regularização, né, para vazões de pico, e manutenção do nível montante, ou seja, a vazão que entra é a mesma vazão que sai na maior parte do tempo. Então, as hipóteses que a gente apontou para a erosão ali, exatamente a jusante da barragem ali em Porto Velho, era uma hipótese de capacidade e de suprimento. A de capacidade em que sentido? No sentido que você alterou a condição do rio naquele ponto e condicionou toda a vazão para uma área mais restrita. E isso faz com que isso aumente, sim, a velocidade e os vetores de fluxo naquele ponto. E isso causa uma alteração muito local, que não necessariamente se propaga regionalmente. E a hipótese do suprimento é que a gente tem uma falta de suprimento de sedimentos. Então, a barragem ela acaba retendo um pouco dos sedimentos que estavam sendo propagados ao longo do rio, e isso faz com que a água se torne mais faminta, que a gente chama, né? No inglês a gente chama de hungry water. Então, a jusante da barragem, você vai ter mais água do que sedimento. Então, isso vai começar a erodir e isso vai se propagando ao longo do sistema. Então, normalmente, a expectativa que se tem é observar uma erosão continuada ao longo do sistema em função do impacto da falta de suprimento. Mas o que a gente observou indo a campo e vendo como que o sistema está se comportando é que essa erosão, de fato, não parece estar relacionada, parece ser mais confinada do que regional. Então, a hipótese da capacidade explicaria melhor a erosão e a gente dificilmente observaria essa erosão se propagando ao longo do sistema. E aí, isso aqui só mostrando aonde que é exatamente, né, o ponto onde tem um desbarrancamento significativo, né, e no fundo a gente observa também aquela piscina muito grande. Aí, mais uma vez, a piscina, ela é também explicada pela questão da restrição da geologia, e ela já era assim anteriormente. Aí, se a gente puder observar, a gente pode observar aqui a erosão vezes da barragem, né, a gente tem o perfil, e a gente observa que essa erosão ela aconteceu mesmo em função da cheia de 2014. Então, você vê uma diferença muito grande entre o levantamento de 2013 e 2014. Então, você vê que ela foi temporalmente restrita e ela é local. Se a gente compara os levantamentos batimétricos entre 2013 e 2015, a gente só e ali localmente o amarelo escuro em relação ao 2014, você vê que houve uma erosão significativa ali, mas ela não se propaga ao longo do sistema. O sistema se mantém em equilíbrio dinâmico, que a gente chama, né? Bom, aí com base nessas conclusões, a gente começou a elaborar o nosso modelo e levantou os dados de sedimento que existiam em 5 estações, que foram coletados pela PCE. E aí ali em Caldeirão do Inferno, Porto Velho, Porto Velho, São Carlos, Humaitá, Manicoré. Pode passar. Aqui o dado de entrada, que a gente usou os dados de 1970 até 2014, como a gente reduziu o modelo, né, ele passou a ser de 525 quilômetros, de São Carlos até Manicoré, com 534 seções transversais. Os dados de temperatura que foram adotados no modelo, também só a título de informação. Os dados de granulometria. Bom, os dados de granulometria de fundo, eles são utilizados dentro do modelo para a gente detalhar como que é a característica do sedimento ao longo de todo o modelo. Mais uma vez, a gente tinha pouquíssimos dados,
Então, e a gente observou que a maior concentração era de areia fina e muito fina. Então, a gente tentou descrever qual que era a característica desse sedimento e a partir da premissa que a gente teria uma única granulometria. Então, isso também já era uma certa incerteza que quando a gente obtiver mais dados, a gente vai poder melhorar a característica do leito do rio. Mas, em tese, a gente observa que no Madeira isso é bem uniforme a jusante de Porto Velho, que o sedimento não varia tanto ao longo do rio. E a gente tem que dar a curva-chave de sedimentos da montante, ou seja, eu tenho que fornecer para o modelo o quanto de sedimentos que entra para cada faixa de vazão. E é isso que vai dar o suprimento de sedimentos para que o modelo calcule o quanto que ele consegue transportar de sedimentos em relação ao quanto de sedimentos está entrando para avaliar as alterações do fundo do rio ao longo do tempo. Bom, para rodar o modelo, a ideia é desenvolver o modelo hidráulico primeiro de fundo estável, que foi o que a gente fez, e rodar o modelo permanente com fundo móvel, buscando observar se o que a gente espera para aquele rio está de fato sendo representado pelo modelo. E o ideal é você ter várias batimetrias para comparar a diferença entre os fundos ao longo do tempo, para poder conseguir calibrar um modelo em termos de sedimentos, tanto a curva-chave de sedimentos de montante, quanto as características de transporte de sedimentos, as equações que são utilizadas dentro do modelo. Mas, infelizmente, a gente só tinha uma batimetria, então a gente trabalhou apenas nos dois primeiros itens, né? Bom, aí aqui a gente partiu da premissa, como eu disse, de que a gente estava em equilíbrio dinâmico, assumindo que aquela erosão não estava se propagando e que a retenção da capacidade que a retenção dos sedimentos não estaria se propagando numa erosão que estaria descendo até a jusante. Então, a gente tentou buscar simular um modelo de forma que ele representasse esse equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico é o quê? Eu não estou observando nenhuma erosão e nenhuma deposição de sedimentos considerável. Então, eu estou sempre em torno do zero. Isso aqui é o acúmulo de sedimentos, acúmulo longitudinal de massa, né? Ao longo aí à direita montante e à esquerda jusante. E eu vou vendo que o sistema, na verdade, ele está sempre em torno do zero. Isso assim, esses valores para cima são valores dentro da incerteza e do próprio ruído do modelo. Mas a gente observa que tem um certo acúmulo de sedimentos ali no início, que está vinculado àquela questão da declividade invertida, que ela tende a demonstrar que ali tem mais área para poder diminuir, reduzir a velocidade, né, a tensão cisalhante e acabar acumulando sedimentos. O que, de fato, a gente sabe que não acontece, que a gente tem uma grande erosão ali naquele ponto, e é uma deposição em Manicoré, que a gente também conseguiu corroborar com dados da curva-chave de Manicoré, em que a gente observou que, de fato, aquelas seções batimétricas continuadas que são levantadas pela ANA, que, de fato, tem uma deposição. Então, a gente entendeu que, para o objetivo que a gente tinha de avaliação do equilíbrio dinâmico de sedimentos, o nosso modelo estava conseguindo prever o que estava acontecendo. E aí, além disso, a gente usou também uma curva-chave de sedimentos em Humaitá e calculou dentro do modelo a nossa curva-chave, comparou com a curva-chave de Humaitá e percebeu que os nossos resultados estavam muito próximos dos dados observados. Então, a previsão da quantidade de sedimento que estaria passando ali para as diferentes vazões dentro do modelo estava muito próximo do que estava sendo medido na realidade. Então tá. Bom, aí depois desse passo, o que a gente fez internamente dentro do DENIT é que a gente criou esse plano linear, né, que seria a nossa condição antes da nossa atuação, e a gente tem trabalhado em geral a fazer a modelagem com as alternativas tanto de dragagem quanto de estrutura de treinamento para avaliar o impacto disso nos sedimentos e avaliar qual a viabilidade, quais seriam as melhores alternativas para a navegação. Mas isso, mais uma vez, eu acho que não seria o assunto daqui. Eu acho que a nossa ideia era trazer a modelagem para ver se alguém, ou se esclareceria alguma dúvida, ou se fica o convite também para, caso queiram ir lá no DENIT conhecer melhor o que a gente tem feito. Muito obrigada. Ok. Essa apresentação foi importante, porque, lembrando, hoje ainda estamos discutindo a questão da navegabilidade. Hoje é a última reunião do ano que nós discutimos navegabilidade, porque ela tem mais sentido discutir na questão de águas baixas, né? Então nós vamos ter uma nova ferramenta, né, para ser implementada quando, de novo, voltarmos à condição de águas baixas e
o DENIT vai ser sempre um parceiro importante nesse processo de fala sobre as condições de navegabilidade no Rio Madeira, né? Bom, abrindo agora para alguma consideração, principalmente para o pessoal de navegação ou o pessoal aí da Marinha que queira comentar alguma coisa do DENIT, entendendo que essa apresentação do DENIT vai ser, como disse de novo, fundamental para o novo período, o novo ciclo de águas baixas para acompanhamento da navegação. Então, Marinha, quer comentar alguma coisa? Especificamente, não sei se você já tinha o conhecimento do que o DENIT está fazendo e o que o DENIT se propôs, inclusive, a fazer explanações mais detalhadas sobre o modelo e como utilizá-lo, né? Marinha. Nada a acrescentar, por bem explanado essa tese do DENIT. Nós vamos aguardar que eles tenham um contrato, né? Eles têm um contrato com a empresa referente à dragagem aí do Rio Madeira. E não mais, eu não tenho mais consideração, não. Ok, obrigado. O pessoal que está no CIPAM, se alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa questão do DENIT, de novo modelo que pode ser aplicado no período seco do ano seguinte, 2019? Doutor Joaquim, por aqui está tudo ok. Então, acho brilhante explanação por parte do DENIT. Ok, então fica todo mundo conhecendo que o DENIT tem um modelo que está desenvolvendo ajustes nele e que nós pretendemos que ele se incorpore na nova sistemática de discussão da navegação no próximo período seco do ano de 2019, tá? Então, vocês já ficam agendados aí que, iniciado o período seco, nós vamos convocar reuniões de avaliação da condição de navegação e vocês vão ser peça importante na avaliação dessas condições, tá certo? Doutor Joaquim. Bom, por favor. Só para, não sei se a Ana Luísa, ela teve conhecimento total do debate que a gente teve na reunião anterior, né? A gente teve uma discussão sobre o principal causador da intensificação, né, segundo o pessoal do setor hidroviário jusante de Porto Velho, da alteração, né, do canal de navegação ao longo dos últimos anos, né? E uma percepção que a gente debateu naquela reunião foi que provavelmente, o fato é, a sedimentologia desse trecho da bacia, que ele tem toda uma complexidade, nos quais não havia nenhum especialista naquela reunião para debater o assunto. E que a gente, num primeiro momento, né, o pessoal da hidrovia, eles tinham a percepção de que a oscilação das defluências das usinas, apesar de serem a fio d'água, uma pequena oscilação que a gente observava no âmbito, dentro de um dia ou de alguns dias, de alguns centímetros, né, 20, 30 centímetros em alguns casos, né, que chamavam de dente de serrote, que isso poderia estar causando essa alteração ajusante ali desse trecho da hidrovia. E a nossa percepção era que provavelmente não era causado por isso, né? A experiência que a gente tem na operação de outras bacias, com rios, inclusive com um porte muito menor, né, do que o do Madeira, a gente observa que esse tipo de oscilação das defluências, consequentemente dos níveis ajusantes, não causa esse tipo de transtorno. E a percepção que a gente tinha, só que não havia nenhum especialista na reunião, era que provavelmente o que a gente estava vivenciando era alguma alteração da morfologia sedimentológica do rio, ou causada pelos barramentos, ou causada também pelos barramentos, mais a ocorrência da cheia de 2014, que foi a maior cheia do histórico, né, onde boa parte do sedimento que ia ser carreado pelo rio ficou represado nesses dois aproveitamentos. E algo que a gente chegou até a comentar na época dessa reunião era exatamente isso, a hipótese do suprimento de carga, né? Ou seja, eu tenho uma quantidade o rio tem uma energia no qual ele utiliza parte dessa energia para carregar os sedimentos. Esses sedimentos ficaram armazenados no barramento, uma parte deles. Então o rio ele alterou
essa configuração de jusante, não pela variação da operação das hidrelétricas, mas provavelmente pelo efeito do barramento na sedimentologia. Então, Ana, eu queria saber se a sua opinião, né, está escrita aqui no seu slide 32, mas ouvir sua opinião em relação a esse debate que a gente teve nessa primeira reunião. Oi, bom dia de novo. Eu acompanhei sim, eu ouvi a reunião de vocês, inclusive eu pautei a apresentação justamente pensando nesse questionamento. E assim, como a gente apresentou, o que acontece realmente localmente, o que a gente entende é realmente a questão da capacidade, da alteração dos vetores, mas isso fica muito restrito localmente. Eu mostrei ali os perfis comparativos, mostrando que isso não se propagou a jusante e que isso aconteceu de fato em 2014. Com relação a não haver impacto regional da usina em função do suprimento, né, da redução do suprimento de sedimentos, a gente ainda fica limitado a dizer, porque o que a gente tem hoje são poucas batimetrias para se comparar. Então, uma das coisas que a gente vai fazer futuramente é ter uma próxima batimetria para comparar o fundo que a gente tinha para fazer a modelagem e o fundo no futuro para avaliar se houve, de fato, uma erosão ajusante. Mas, mais uma vez, essa erosão que eu estou falando é a erosão do sistema se autoequilibrando, certo? Que o sistema vai tentar se equilibrar novamente para essa nova dinâmica de águas mais famintas, né? Águas com menos sedimentos. E também não é também uma quantidade de sedimentos muito significativa que fica captada ali, porque ela também não é uma barragem que tem um tempo de detenção muito grande, porque ela é a fio d'água. Então, mas em questão da erosão local, e a gente observou que a erosão ocorreu localmente, eu acho que teve um gráfico, mas eu não apontei, mas dá para a gente conseguiu observar que o que erodiu naquele local, logo em seguida se depositou num outro ponto ali a jusante. Aqui eu estou só mostrando que teve a erosão local, bem ali, o gráfico de baixo, da esquerda, ele é a erosão entre 2013 e 2014, e em cima é onde a gente entende que houve essa deposição, em que a gente observa a diferença entre 2015 e 2016, ou seja, você teve uma erosão que se propagou e se depositou. Mas como isso aconteceu localmente e foi só nesse intervalo de tempo, depois não se observaram alterações significativas ao longo da calha, se entende que não teria se propagado ao longo do sistema. Mas a questão da navegação também tem o ponto da análise que não é unidimensional, porque a questão da navegação é a alteração do canal dentro daquela localidade. E isso está muito vinculado com a característica bidimensional do rio e não unidimensional. E isso não tá apresentado aqui. Então, isso seria uma outra conversa que, na verdade, que não necessariamente estaria vinculada à questão da usina. Eu acho que está muito vinculada ao próprio comportamento do rio, na nossa percepção atual. Ok, eu acho que tirou a dúvida aí, o Paulo e os especialistas depois aprofundam essa discussão. Então, essa reunião de hoje, ela marca um ciclo, né? É o fim do ciclo de discussão sobre as questões mais relacionadas à navegação e as condições de navegação nas águas baixas, né? E vamos dar início, o ano que vem, a um novo ciclo, que é o ciclo de prevenção de cheias, tá certo? Então, esse ciclo de prevenção de cheias, temos uma perspectiva, então, de data para a reunião, para a primeira reunião desse ciclo. Esse ciclo inicia formalmente no dia 1º de janeiro, com a CPRM assumindo a função de elaborar esse acompanhamento diário da situação, tá certo? Tem alguns gatilhos, e nós vimos pelo menos 2 gatilhos que vamos decidir. Um primeiro gatilho que a CPRM tem adotado é o nível de 15 metros. Só para ter ideia, 15 metros em geral, em Porto Velho, significa mais ou menos uma vazão de 33.300, alguma coisa parecida com isso. E temos 2 ciclos que também poderiam, 2 gatilhos que poderiam também serem ativados. Um primeiro gatilho se refere especificamente a Santo Antônio, que é o gatilho de quando ele começa o rebaixamento dele é 34.000, e um segundo gatilho que é Giral, quando ele começa a depressionar 34.400. Então, nós temos um gatilho aí mais ou menos equivalente de 33.300, 33.000 e pouco de Porto Velho,
um de 34 mil em Santo Antônio e um de 34.400 em Jirau. Então, para ter aquela lógica que eu disse, de ter uma referencial em cima de algum acontecimento físico, tá certo? Então, o primeiro acontecimento físico que acontece é o início do deplacenamento de Santo Antônio em 34 mil. E tem essa coisa do 15 metros que é equivalente um pouco a esses 34 mil. Fica muito próximo do 34 mil. Então, a minha proposta, e gostaria que todos analisassem e se posicionassem, é fazermos uma reunião no dia 23 de janeiro, pré-programada, independente do que está acontecendo, no sentido de ter uma data prevista, 23. E, caso a vazão chegue aos 34 mil, que é aquele número de Santo Antônio, nós faremos, então, a convocação de reuniões extraordinárias para ficarem mais frequentes. A primeira reunião seria antecipada para essa data provável no entorno da vazão de 34 mil. Alguém tem alguma consideração sobre essa informação? Se vocês olharem no gráfico, a vazão de 34 mil é essa linhazinha pontilhada vermelha. Se vocês olharem, ela toca, no máximo, no pior do histórico que aconteceu, ela toca na segunda quinzena de janeiro, né? Segunda quinzena de janeiro é que se verifica essa vazão, se tivermos ocorrendo o máximo, né? Então, é uma boa referência. Por favor. Não, a dúvida é só para a gente aclarar sobre a referência. Seria os 34 mil em geral, conforme o gráfico que você está mostrando aí agora. Isso, 34 mil em geral, não é em Porto Velho, em geral. Vazão natural em geral, tá? Que é o que a gente tem um controle mais efetivo. Tá? 34 mil em geral. Aparecendo o número 34 mil em geral, de vazão natural, que é um número que o ONS apura diariamente, aí sim faríamos o início das reuniões periódicas, tá bom? A vazão afluente, né? Seria afluente geral. Natural, isso. Vazão afluente natural em geral, tá certo? Informado pelo ONS. Ok? Todo mundo tem acesso a esse número que a Ana publica todos os dias úteis, né? Esse número a gente publica no boletim Ana. E nessa lógica aí, a data de 23 alternativa, acontecendo antes, tá certo? Acontecendo antes. Claro, nós antecipamos a data do dia 23, ok? Podemos fechar esse número 34 mil em geral, vazão natural afluente em geral? Joaquim, vocês também recebem do ONS a informação da vazão afluente, né? Nesse mesmo, é o que é divulgado no SAR, não é isso? Sim, isso. Vocês não consideram que a vazão afluente seria mais representativa no caso? Porque a vazão natural ela já é uma tentativa de recomposição de vazão, né? Considerando... Ok, então vamos fazer 34... Ok, vamos fazer a vazão afluente do dia, para não ficar discutindo o natural, tá certo? Então 34 mil afluente em geral. Podemos fechar desse jeito? Ok. Alguém mais tem alguma consideração? O MME tem consideração para fazer. A minha dúvida é o seguinte, como falando do modelo do DENIT, como o modelo tem pouquíssimos pontos, né? Uma extensão de 700 quilômetros, etc., todas aquelas limitações que você falou, e se existe alguma previsão por parte de vocês de como melhorar essa análise, esses pontos, e se a minha conclusão está correta, que até o momento não existe nenhuma relação com a operação, entre a operação e a questão dos sedimentos, que são o grande problema lá na navegação, especialmente na época de secas, né? Essa é a conclusão, então, se eu entendi bem.
e como é que se pode fazer essa melhoria, esse refinamento. Pelo que eu vi, precisamos mais pontos para avaliar, para poder ver. Eu acho complicado porque, em se tratando do chamado Rio Novo, né, nós temos as terras caídas, etc., a geração de sedimento ali, ela é uma questão bastante complexa, né? Não dá para a gente querer tirar uma decorrência imediata da barragem para a questão da operação dos barramentos para eventuais assoreamentos, particularmente nas épocas de seca. Então, como é que vocês pensam em melhorar isso? Ou se Santo Antônio e Giral tem algum programa para também aprimorar? Porque, pelo que eu estou vendo, nós estamos aí fracos em termos de informações para poder tirar conclusões, né? Tá, primeiro respondendo a primeira pergunta, a gente está com previsão de melhoria do levantamento dos dados, a gente está lançando agora uma licitação, né, André, para poder fazer a batimetria continuada lá, quase todo ano, durante 5 anos. Ele vai explicar melhor como é que vai ser a questão do levantamento de dados, inclusive também ficará disponível para o uso de quem precisar lá na hidrovia. A segunda questão que você falou, realmente não tem nenhuma relação com a operação? Mais uma vez, para aquela erosão local ali que a gente observou, a gente vê que existe sim fortes indícios que a variação do nível e, enfim, os vetores de fluxo de velocidade estariam causando estaria causando o desbarrancamento e local e essa erosão local. E que esse sedimento, sim, se propaga jusante e se acumula em outro local. Mas que isso ainda é local e muito vinculado a essa cheia muito intensa que passou, que realmente aumentou significativamente o transporte de sedimentos. E que eu acho que, em função da operação da usina ainda ser recente, e em função de não haver batimetrias comparativas para a gente tirar conclusões finais, a gente só vai poder saber com certeza se essa influência vai se propagar ou não quando a gente estiver um pouco mais na frente no tempo. E a gente só vai conseguir fazer essas previsões se a gente tiver uma próxima batimetria, para aí sim conseguir prever o impacto desse suprimento, né? Porque você vai ter uma retenção do suprimento a montante pela barragem e, ao mesmo tempo, uma criação de suprimento em função dos desbarrancamentos. Então, ali vai ter que tentar entender se isso vai acontecer, vai se propagar e como isso vai se propagar jusante, só para deixar bem claro. Essa questão do local também foi outra coisa que eu fiquei na dúvida. Quando você fala erosão local, em que horizonte desses 700 quilômetros? Porque, logicamente, que eu não vou estar navegando na borda da barragem, né? Então... essa erosão, André do DENIT, essa erosão, ela, pelo que o modelo apontou e confirmado pelos poucos dados de campo que a gente tem, ela se limita ali à região, a montante da ponte, mais ou menos, né? A montante, pouco jusante, talvez, ali da ponte de Porto Velho, a ponte que atravessa para Humaitá. Então, ali seria a região mais afetada por essa erosão local. Por isso a gente fala local, porque é local mesmo. É uma coisa muito que a gente até agora tem visto de forma muito limitada. E o efeito de deposição logo jusante, ou seja, algo que se compensa no horizonte ali dos primeiros 10 quilômetros do rio. Então, não vai muito além disso a princípio, né? Porque a gente também não tem mais informação para confirmar o resto. A gente não tem batimetria. Então, e justamente isso, respondendo aquela sua primeira pergunta sobre o que pode ser feito para melhorar, o que a gente tem procurado fazer é intensificar a coleta de dados, né? Porque diferente de outros modais de transporte, rodoviário, ferroviário, que é construído pelo homem, ou modal aéreo, que a gente não tem restrição, né? O céu não tem criticidade, né? É livre, só a questão meteorológica. A gente tem um problema de falta de informação para a navegação, né? Então a gente realmente tem esse viés lá no DENIT de tentar intensificar a coleta de dados, e hoje isso é possível graças à tecnologia que vem crescendo enormemente nos últimos anos. Então, o primeiro passo que a gente deu nesse sentido foi fazer um plano de coleta de dados para o Rio Tapajós, no trecho que ele está sendo mais navegado, ali de mais ou menos 300 quilômetros. Foi a licitação agora até semana passada, a gente teve a abertura das propostas, tivemos empresas interessadas, estamos agora na fase interna aí para viabilizar essa contratação. Então, tivemos um projeto piloto nesse sentido, de coleta de dados no Tapajós. Já estamos em fase bastante avançada internamente para fazer uma primeira contratação de coleta de dados para o trecho ali
do Passo Tamanduá, que a gente chama, que é um primeiro ponto crítico próximo a Porto Velho. Então a gente vai fazer um experimento ali de coleta de dados bastante intensificado durante um ano. E também já estamos pensando num programa de coleta de dados, um lote maior, no trecho de mais ou menos 170 quilômetros, que é o trecho do Rio Madeira, desde Porto Velho até a divisa com o Amazonas, para ser contratado provavelmente no final do ano que vem. A gente já está com um trabalho técnico avançado, mas a gente pretende submeter esse projeto até uma consulta pública para as partes interessadas darem as opiniões, sugestões, porque é algo inovador, nunca não tem sido feito no Brasil, é algo novo a nível de Brasil. E, então, o nosso horizonte é esse. A gente tem um piloto no Tapajós, que foi licitado agora, a gente teve a abertura das propostas na sexta. Tem um piloto para um passo crítico de um ano, que é o Tamanduá, que deve ser contratado agora no começo do ano que vem. E um lote maior de Porto Velho até Calama, na divisa com o Amazonas, com um horizonte de contratação para o final do ano que vem, durante 5 anos. Aí seria um contrato já de monitoramento durante 5 anos. E, havendo sucesso na contratação, estender esse programa para outros lotes ao longo do rio, porque o rio é muito extenso, a gente não entende que não dá para contratar o monitoramento do rio inteiro, são mais de 1.000 quilômetros. Então, a gente deve dividir isso em trechos, até pela logística, que é bem difícil, o rio é muito extenso e muito largo. E o que seriam essas coletas de dados, né? O que a gente entende que é suficiente, ou não diria suficiente, mas que facilitaria muito o trabalho de modelagem e até mesmo da operação da hidrovia, né? Dos usos múltiplos, né? Na gestão como um todo. É basicamente a batimetria, ou seja, o levantamento do fundo do rio o ano inteiro. A gente pretende fazer levantamentos mensais do trecho todo para ter um histórico. Adensamento das réguas, né, das réguas de leitura de estações de leitura de nível ao longo do rio, porque a ANA tem algumas réguas, mas que estão muito espaçadas, né? Principalmente depois de Humaitá, você tem réguas ali, tem um trecho ali entre Humaitá e Manicoré, que você tem mais ou menos uns quase 400 quilômetros, que só tem uma régua num extremo e outra régua em outro. Então, são 400 quilômetros sem cobertura de leitura de nível. Então, adensar essas leituras, medições de vazão, coleta de sedimentos, para poder ter granulometria, e medição também da descarga sólida por métodos diretos ou indiretos. A gente está estudando a melhor forma, talvez, para o caso do Madeira, a metodologia de levantamento indireto, ou seja, com batimetrias sucessivas, você ter dado de transporte de sedimentos, né, no nosso caso, enquanto navegação, principalmente do transporte por arraste, né, do transporte de leito. Também a concentração de sedimentos na água também é um dado que a gente pode coletar, é tranquilo. Então, esse é o nosso horizonte. A gente entende que o sucesso da modelagem passa necessariamente pelo aumento da coleta de dados. E contamos sempre com a colaboração das entidades aqui reunidas, ou seja, da própria ANA. A gente tem acesso aos dados que a ANA disponibiliza, né, foram muito importantes. Os dados de medição de vazão, os dados de nível, os dados que a CPRM forneceram, a Ana mencionou, foram importantíssimos no modelo de sedimentos, principalmente. A CPRM também tem feito trabalho, a gente conta que continue fazendo esse trabalho, que todo dado é bem-vindo e ajuda muito. E os dados dos usuários também, né? As próprias empresas de navegação, eu particularmente tenho trabalhado nessa vertente de tentar coletar deles, que estão ali navegando o tempo todo, transformá-los em também fornecedores de dados para o DENIT. Eu tenho apostado muito nessa vertente, porque eles estão ali navegando e, por que não, enquanto navegam, não serem adquirentes de dados, né? De profundidade, de rota, enfim, do canal de navegação. E por fim, a gente entende que, apesar de ter todos esses atores, o DENIT precisa ter o seu próprio contrato, ou seja, a sua própria base de dados, a sua própria autonomia para poder buscar os dados que precisa. Por isso, a necessidade de contratar. A gente sabe que existe um custo, mas a gente entende que é um investimento que sai muito mais barato que qualquer tipo de obra. O investimento em informação, no caso de hidrovia, ele compensa porque ele evita você fazer intervenções muitas vezes onerosas e que ambientalmente muitas vezes são questionáveis. A gente sabe que no modal hidroviário essa questão ambiental é muito forte, então ter dado ajuda muito nessa tomada de decisão. É isso. Ok. Esses dados assim que forem sendo, nós temos interesse em ter acesso e conhecimento. Sim, essa questão da publicidade do dado, a nossa ideia é que seja algo compartilhado com todas as instituições, tanto as agências, Ministério, usuários, enfim, o setor elétrico, todo mundo ter acesso e poder usar esses dados também, assim como a gente usa dos outros setores. Eu também ia perguntar sobre os dados, né? Se vocês vão disponibilizar na internet, como a Ana faz, ou se vocês
participarão por solicitação. E a segunda questão é, você colocou que a erosão está montante da ponte. Tem algum estudo de comprometimento da ponte com essa erosão? Vocês já pensaram sobre isso? Sobre a ponte, a gente até internamente, isso não é um ponto de alerta para a gente, porque, digamos assim, a gente tem observado que a erosão está muito concentrada numa margem do rio, né? Na margem, para quem desce o direito, do lado da cidade de Porto Velho, né? Tanto que ocorreu até a foto que a Ana Luísa mostrou de um esbarrancamento, né? Um acidente que teve lá, que uma série de caminhões foi quase para dentro do rio. Então, ele é um efeito localizado, e como está relacionado à questão dos vetores, né? Então, está muito concentrado numa margem do rio. Então, até agora não é um ponto de atenção, mas isso aí ali a região de Porto Velho, a CPRM tem feito batimetrias sucessivas, está em observação. Se apontar qualquer risco nesse sentido, a gente com certeza vai ser instado a opinar lá internamente no DENIT, porque a ponte é do DENIT, para ver que medida toma para evitar esse tipo de problema. E quanto à questão da disponibilidade de dados, a gente imagina que a internet é o melhor meio para disponibilizar. A ideia é que fique aberto. Mas, como eu disse, eu pretendo até colocar em consulta pública esse trabalho antes de ser contratado, justamente para colher as sugestões, e eu até quero vir aqui na Ana, talvez mais para frente, para ver o expertise que vocês têm nessa forma de disponibilizar, né, o dado, porque a gente entende que não é tão simples assim, né? Você precisa ter uma infraestrutura de TI, né, para poder receber isso e tornar público. Então, a gente quer fazer uma conversa com a Ana e botar isso em consulta para acolher essas sugestões sobre a melhor forma. Eu acredito que a Ana tenha interesse em sediar isso, porque o nosso banco de dados ele não é exclusivo da Ana. Uhum. Mas aí Ana. A gente deixa ele conversar com a área técnica da Ana. Exato. Isso vai ser uma conversa que a gente vai ter quando a coisa estiver mais avançada. Por favor. Bom dia, Antac. Só uma pergunta de ordem técnica. Você apresentou a simulação e o software de 1D. E você assumiu na sua exposição, assumiu várias condições por causa da limitação do software. E que, naturalmente, dá um resultado também com uma margem de imprecisão, que aí eu não sei qual é. A pergunta é o seguinte, vocês estão pensando, ou têm condições, por que utilizaram esse software de 1D, por que não podem utilizar esse sistema ou software com maior qualidade em termos de simulação? Não, então, para esclarecer, na verdade, a modelagem 1D ela foi o primeiro passo. A modelagem 1D ela tem a característica dela de tentar entender o sistema. Primeiro, entender como que funciona o perfil de linha d'água, né? Até porque o Madeira, hidraulicamente falando, ele tem um comportamento bastante unidimensional. A gente tem outros rios que a gente trabalha que a gente vê a diferença gritante entre eles e o Madeira. O Madeira tem um comportamento bastante unidimensional, então não teria problema. E a gente queria entender a dinâmica do sistema inicialmente, porque primeiro a gente faz uma avaliação preliminar e de viabilidade de atuações em relação a esse sistema. Para isso que serviu o 1D. A modelagem 2D já foi feita também, mas ela foi com o objetivo de olhar por passo crítico como que o comportamento do rio funciona quando a gente aplica uma determinada solução. Então, no caso que a gente fez foi aplicar a estrutura de treinamento e ver como que isso como isso impacta a tensão de cisalhamento no rio e se ele cava algum canal preferencial ou não. E, mais uma vez, a modelagem 2D de sedimentos o RECAS ainda não consegue fazer. Então, a nossa modelagem 2D que a gente está fazendo é muito mais voltada para a análise do aumento da capacidade de transporte em determinada região daquele passo crítico, em contrapartida à implantação de alguma estrutura ou até mesmo a própria dragagem. Se eu dragar em um determinado lugar, o quanto que eu vou ter de ganho de capacidade, o quanto que esse sedimento como que vai ser isso hidraulicamente para eu tentar prever o que vai acontecer com o sedimento. Mas sim, a gente fez já a modelagem 2D, mas não para longo termo, só para os trechos específicos. Ok. Bom, então vamos tentar fechar a nossa reunião. Ficou acertado, então, como conclusão, nós encerramos o ciclo de reuniões do período de navegação, de interesse específico da navegação. Vamos entrar num novo ciclo
que está programado para o dia 23, a primeira reunião. As reuniões da sala de crise do Madeira, na época de cheias, normalmente acontece a partir das 15 horas de Brasília, 15 horas de Brasília, tá certo? Isso dá margem, por exemplo, que o pessoal que prepara o pré-cheia do CIPAM possa programar reuniões no período matutino, quer dizer, pela manhã. Então, e a data prevista inicial é 23 de janeiro, tá certo? E o gatilho que para antecipação das reuniões seria 34 mil metros cúbicos segundo de vazão afluente, tá certo, ao reservatório de Giral, tá? Que essa informação nós obtemos todos os dias do ONS e do próprio empreendedor, tá? Então são essas as coisas mais importantes que essa reunião, vamos dizer, fecha para o novo ciclo, né, que período de cheias, né? Eu queria primeiro agradecer a todos. Eu acho que é importante esse conhecimento mútuo. Tem sobre a questão da navegação, tem empresas que também estão fazendo essa parte de batimetria, que depois talvez haja um entendimento aí com o DENIT de aprofundamento dessa discussão. E minha sugestão até para o DENIT é se vocês pudessem fazer uma apresentação presencial lá em Porto Velho, tá? Marca aí com o pessoal da Marinha e com o sindicato, e talvez vocês consigam assim ter um público mais amplo para vocês fazerem a apresentação em Porto Velho, tá? Mas fica com você, fica com vocês essa sugestão. Não precisa você se posicionar hoje, tem vários fatores que indicam os prós e contras, tá? Então, mas uma sugestão de fazer uma reunião lá presencial em Porto Velho com mais participação, né? Bom, alguém tem algum assunto geral de fechamento? Porque eu vou partir agora para o encerramento dessa reunião. Não. Então, eu queria então agradecer, desejar um bom Natal, um feliz ano, e que nós tenhamos uma boa operação no próximo ano, de tal maneira a proteger as estradas, as infraestruturas, e nada tenha que ser feito de maneira emergencial. Muito obrigado a todos. Joaquim, está me ouvindo ou não? Sim, por favor. Joaquim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. É que faz horas que eu estou chamando aqui, acho que você não estava me ouvindo. Eu diariamente consigo ver lá no site da ANA a vazão e o nível do rio aqui da usina Santo Antônio. Eu não consigo ver o do Giral, para saber acompanhar essa vazão até os 34 mil. Aonde que eu consigo ver essa informação? Deixa eu falar. O da ANA está no boletim diário da ANA. O boletim diário da ANA tem isso. A menos de um fim de semana, no boletim diário tem boletins da ANA, boletins diários, tem essa informação de todas as usinas. Tá? Então, eu vou botar na tela e você vai ver como chegar lá. Vou começar pelo entrar no site da ANA. Vamos só fazer tá? Agora, Giral pode também explicar. Giral. Depois, eu vou dar para vocês. Esse é o site principal da ANA, tá certo? ana.gov.br, tá certo? Aí, entra clica sala de situação, vai lá, entrou, sala de situação, aí tem boletins, tá certo? Aí você vai lá e encontra Madeira, tá certo? E tem as datas, você aperta, aí vem o boletim do Madeira. E aí tem o dado da vazão afluente de Giral, tá? Não só de Giral, mas de todas as usinas. Perfeito, obrigado. Joaquim, Marcelo Gama, aqui do CIPAM. A Ana Strava tinha me falado, quer dizer, já na deu data de 31. Inclusive... mas aí a nossa data aqui é 23. Aí se der para conciliar, ok. Não daria para a gente consolidar essa data no dia 31? Não, a Ana não entende porque fica tarde para nosso início da nossa. Nada impede que você faça a de vocês dia 31, a nossa 23. Nossa sempre fazemos, é uma rotina que temos, nós sempre fazemos essa na estação chuvosa e na estação seca, né?
Então ela estava tentando ver se fazia uma reunião onde teria uma maior participação de atores daqui, que faz parte, e não só aí, sempre está presente, mas defesas civis, estaduais, municipais, tanto daqui de Rondônia como do Acre, tem até muitas vezes a participação do pessoal do Mato Grosso. Agora, em funções de férias, de funcionário, tudo, não dá para o dia 23 nosso aqui. Daria para o dia 31, que era a data que nós tínhamos fechado, né? Veja só, possivelmente dia 31 vai ter outra reunião, ou no entorno de 31 vai ter uma outra reunião na sequência do período chuvoso. Mas a primeira reunião, a pressão que eu tenho de início é antecipar até do dia 23. Era essa a discussão aqui, quer dizer, era que dia eu faria antes do dia 23. A gente já levou para o dia 23, já entendendo que fazer no Natal, Ano Novo, seria mais difícil. Mas nada impede que nesse outra reunião que vai ter, possivelmente, aí a gente faça em data coincidente, tá? Mas a nossa data, que nós temos compromisso com a Casa Civil, esse tipo de coisa, é 23. Ok, tudo bem. Então passa para ela. Tá joia. Pois tá bom, até logo e Feliz Natal e um bom 2019 para todos. Obrigado pela compreensão.